Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tô fazendo essa live, mas eu vou deixar gravada, porque eu sei que muita gente depois passa por aqui pra dar uma espiadinha, pra dar uma olhada no que nós falamos, do recadinho que nós deixamos. Esse é o nosso intuito, é trazer sempre uma palavra que o Espírito Santo quer falar com você, quer falar comigo, quer falar no nosso dia a dia. É muito importante, né? Cada um de nós temos uma missão aqui nessa terra. E nós gostaríamos de contribuir um pouquinho. Às vezes, uma palavra que nós falamos aqui não serve diretamente para você. Mas Jesus pode colocar alguém no seu caminho que precisa estar ouvindo isso. E é isso que a gente quer compartilhar. Todos os dias nós vemos com um tema diferente, que o Espírito Santo vem nos revelar, vem através da sua palavra falar alguma coisa pra gente. E hoje nós vamos falar sobre enfrente os seus medos. Quais são os seus medos? Já parou alguma vez para pensar? Quais são os seus medos? O que te paralisa? Boa noite, amiga Isa! Olha o filtro! Pensa! Vai ficar gravada essa live. Nós depois vamos postar no YouTube, tá bom? E é mais um bate-papo. É uma palavra que nós vamos trazer, vinda do Espírito Santo. Todos os dias nós vamos falar sempre de alguma coisinha, né? Hoje nós vamos falar sobre enfrente seus medos. Você já parou para pensar quais são os seus medos? Qual é o seu medo? Ah, eu não tenho medo. Tem sim. Às vezes você vai descobrir que tem medo quando a ocasião chegar. Quando ela bater na tua porta e você ter a opção de correr ou seguir. Porque o medo, ele faz parte do ser humano. Fisiologicamente falando, é uma reação química que dá no seu corpo de alerta. Por isso que muitas vezes, quando você está naquele medo, dá aquele famoso branco. Por quê? Porque o teu organismo está te dizendo, perigo, alguma coisa está acontecendo. E você fica para duas ocasiões. Ou você corre, ou você enfrenta. E nesse meio tempo de sobrevivência, o seu cérebro, que é a parte frontal, onde você faz os pensamentos, ele não consegue raciocinar. Por quê? Porque o seu corpo está na adrenalina, no sentimento do medo, para que você tome alguma atitude. Por isso que muitas vezes acontece, nós sabemos que não devemos reagir a nenhum assalto, não é isso? E por que muitas vezes as pessoas reagem? Sabendo que pode perder a vida. Porque essa adrenalina não teve tempo da pessoa parar para poder pensar, de respirar, de ela entender o que estava acontecendo e racionalmente tomar uma atitude. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que nós podemos acrescentar na palavra de Deus falando sobre enfrentar os seus medos? Vamos lá? Hoje nós vivemos numa sociedade muito corrida, onde eu tenho umas colinhas aqui, viu, gente? Se eu olhar aqui, é para não esquecer de nada. Hoje nós vivemos numa sociedade que todos os dias nós praticamente estamos no automático. Já acordamos, já temos coisas para fazer. Quando você delega, quando você tem um cronograma, mesmo quando você não tem, o automático tá ali. Os dias vão se passando, as coisas vão tomando proporção, o seu dia vai correndo, você faz uma coisa, você faz outra. E como é que funciona os dia a dia de quando você procrastina através de alguma coisa que você tem medo? Você sabe o que é procrastinar? É deixar sempre para depois o que você pode fazer agora. E quantas vezes nós estamos deixando a vida passar, as coisas passarem, por medo de alguma coisa? Qual que é o seu medo? Você já parou para pensar nisso? Nós cristãos,
é sabido que a nós foi dada uma só vida. É só essa vida que nós temos para fazer tudo. Para ser cristão, para ser mãe, para ser esposa, para ser profissional, para ser tudo. Não é isso? Isso é o que nós acreditamos. E por que muitas vezes nós deixamos passar as coisas? Sabendo que nós só temos uma vida. Fala pra mim. Nós aprendemos que enquanto há vida, há esperança. Boa noite, Rafa. Entrou mais 2 pessoas aí, boa noite. Nós estamos falando sobre enfrentar os seus medos. E por que nós deixamos passar? Se nós sabemos que só existe uma vida para nós tomarmos decisões, para nós enfrentarmos os nossos medos. Por que deixamos passar? Alguém sabe me dizer? Nós deixamos os nossos sonhos ir embora. Nós deixamos o dia a dia. Amanhã eu faço. Hoje eu faço. Qual a diferença do medo que nós temos fisiologicamente e ele patologicamente? Ele se torna uma patologia. É quando ele te paralisa. Quando ele não deixa você seguir a sua vida. Ele não deixa você tomar as atitudes que você precisava tomar. Quando você vive muito lá na frente, a ansiedade te toma conta. E ela faz parte do medo. Quando você vive lá atrás, a depressão pode te tomar conta. E ela te faz parte do medo. Então temos que dosar dentro da nossa vida até onde o medo é saudável para nós. Nós só temos uma vida. É aqui. Todas as decisões do que vamos fazer. Só que o mundo sensação de que é para sempre. Isso não é verdade. A única certeza que nós temos é que seremos eternamente aqui nessa carne. Mas que nós cristãos buscando o quê? Buscamos um alvo, buscamos uma vida eterna. Essa nós buscamos. Só que para a gente alcançar, nós temos que fazer algo aqui. É isso que nós vamos falar, gente. Enfrente os seus medos. Qual que é o seu medo que está te paralisando hoje, neste momento? Hoje nós estamos iniciando falando bastante do Outubro Rosa, né? Seu medo, por exemplo, pode ser de fazer um autoexame e saber que pode encontrar alguma coisa. O seu medo é de um filho que você olha para ele e não sabe o caminho que ele vai tomar, ou de alguma enfermidade que esteja sobre ele. Para pensar, gente, não deixa o tempo passar, o automático vir e você não parar para essas coisas. Pensa, escreva. O que eu tenho medo? O que me paralisa? O que não faz eu seguir adiante naquilo que eu tenho desejo de fazer? Fala para mim. Temos várias situações que nós enfrentamos todos os dias, não tomamos as atitudes necessárias. Por quê? Por medo. Não deixe ele vencer você. Nós temos todos os argumentos possíveis e imaginários para que a gente possa colocar acima do medo. Quando você tem um problema, se você olhar para ele de frente, você tem que sair. Olha, a nossa carne treme, a nossa carne é incerta porque ela não sabe o que vai acontecer, o que está lá na frente. Por isso, a essência de Cristo nos deixou para que nesses momentos nós estarmos junto com Ele, nos fortalecendo a cada momento, a nos dar direção para enfrentar com medo mesmo. Qual a sua atitude hoje para você saber? Escreva. Quando você escreve, você memoriza, você visualiza. Escreve qual é o seu medo. Qual é o medo que está te paralisando de você seguir em frente? De enfrentar a situação? É uma doença?
É uma situação ruim no casamento? É uma situação ruim no serviço? O que você precisa enfrentar? Quais atitudes você precisa tomar para colocar esse medo debaixo dos seus pés? Quem entrou agora e não viu, nós falamos do medo, ele é fisiológico, todos nós temos. Faz parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa sobrevivência, mas ele não pode dar. Pedir Pai, o que você diante da graça do Senhor. Anote, escreva. Às vezes você vai descobrir um medo que você nem sabe que você tem. Vai por mim. Eu não tenho medo de nada não, Viviane. Olha que você vai encontrar alguma coisa aí que você tenha medo. Mesmo no subconsciente, quando as coisas acontecerem, esse medo pode aparecer. Então, olha só, vou falar uma coisa para vocês. A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, né? Diz que o corpo parado, ele permanece parado. É uma coisa lógica. E o corpo em movimento, ele sempre vai estar em movimento. Qual que é o segredo da história? É você não permanecer parado. É você sempre permanecer em movimento. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem uma transformação gigantesca. Eles querem uma transformação assim, brusca de um dia para a noite. E não é assim que funciona. Muitas mudanças, elas ocorrem por passos percorridos vagarosamente. É um movimento. É você começar a fazer esse movimento. O segredo é você não ficar parado. Quando você está em movimento, as oportunidades acontecem. Você começa a ter os seus enfrentamentos. Essa palavra era muito usada pela Isa. Eu escuto muito ela falando. E eu falei, nossa, e é uma verdade que a gente enfrenta muito. Todos os dias nós temos um enfrentamento na nossa vida. Seja no serviço, seja em casa, seja com o filho. Essa palavra enfrentamento, ela é cotidiana, vai vendo. E o que acontece? O segredo é sempre estar em quê? Em movimento. Eu vou trazer essa passagem, eu vou trazer uma passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 14, do verso 26 em diante. Eu vou ler do 22, tá? Porque hoje eu tô aqui com tempo, a gente vai deixar essa live gravada. E eu quero que vocês analisam junto conosco, examinando essa escritura, enfrentar os seus medos com essa parábola que vem de Pedro. É isso que eu quero transpassar para vocês, porque trazendo do lado físico para o lado espiritual, como é que a gente vai enfrentar os nossos medos? E nós temos um maior exemplo, um ótimo exemplo, que foi Pedro. Na famosa passagem que anda sobre as águas. Só que hoje nós vamos examinar de uma forma diferente, versículo por versículo, e você vai chegar num denominador comum. Porque Pedro, ele teve um enfrentamento com medo, como nós temos todas as vezes, todos os dias, situações que nós olhamos e falamos, e agora? O que eu vou fazer? Vamos lá? Jesus anda por cima do mar. Eu vou ler antes para vocês poderem entender. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ou seja, olha a cena. Irem para o mar, ele estava em oração. Na quarta vez que ele estava orando, ou seja, pela madrugada, ele foi aos discípulos ao seu encontro pelo mar. Olha o que o versículo 26 diz. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma?
e gritaram com medo. Olha que coisa. Eles sabiam que era Jesus? Eles pensavam que era um quê? Um fantasma. E eles gritaram com medo, porque eles não sabiam o que era. É a incerteza de você não saber o que era. Trazendo isso para a nossa vida, tudo que é novo, tudo que nós não sabemos do que se tratamos, nós temos medo. Isso acontece. Versos 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhes Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha outra coisa, Pedro ainda não tinha certeza que era Jesus. Ele disse: se és tu, manda eu andar sobre as águas para ir até contigo. Então ele estava com medo, só que ele não foi paralisado pelo medo. Pedro levantou e falou assim: epa, vou enfrentar. Se é o Senhor que está dizendo, faça eu ir até aí. Ele poderia muito bem ter se acovardado, todos eles, vamos ficar quieto. Nós estamos no meio do mar. Para que eu vou falar? E se for fantasma? Tá entendendo? Eles tiveram medo. Mas Pedro enfrentou o medo e foi para cima. Olha só. E ele disse: vem. Ele quem? Jesus disse: vem. Muitas vezes nós estamos passando por alguma situação que o medo vem, Jesus fala conosco, nós não identificamos a sua voz e ele está falando vem e a gente não vai. E a gente paralisa. E muitas vezes a gente pode pensar ainda: nossa, Jesus não falou comigo, mas Jesus está falando com você. Jesus está falando com a gente, vem. A gente que não vai. A gente que não enfrenta. Olha o versículo 28. Pedro dizendo, né? Se és tu, manda eu ir contigo por cima das águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. De novo! Medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha essa situação. Ele não parou, ele continuou, ele pisou. Gente, vocês têm noção? Imagina você no mar, ele nunca tinha visto isso na vida. E Jesus falou: vem, Pedro, pode vir. E ele foi. Só que quando bateu aquele vento forte, o que aconteceu? Ele balançou. O que aconteceu? O medo bateu. É muitas situações que nós passamos. Traz isso para a nossa vida. Jesus chamou, a gente está indo, Senhor. Ao contrário, e a gente desvia o olhar. Quando a gente desvia o olhar, é o vento forte. É onde o medo faz o quê? Você começar a afundar. Porque o medo, ele é inimigo da fé. A fé o que é? É a certeza não vê. Essa carne nossa é podre. Por isso que Jesus sempre fala: o meu reino não é deste mundo. Não é isso que Jesus nos ensina? Tem de bom ânimo. Passareis tribulação nessa terra, mas eu venci o mundo. Quando ele nos diz isso, ele nos dá um exemplo. Quando eu vejo essa história de Pedro, eu coloco o exemplo da nossa vida. Que muitas vezes, quando o vento forte bate e a gente sai do foco que é Cristo, o medo vem. E nós temos duas alternativas. Ou a gente continua ouvindo a voz do Senhor para continuar andando sobre as águas, que é o sobrenatural de Deus, ou a gente afunda. Tanto é que tem relação com a fé, que olha só o que eu vou falar para vocês. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse:
Homem de pouca fé, por que duvidastes? Nossa, que paulada. Por que que a gente duvida de que Jesus sempre vai mandar o socorro para nós? Homens de pouca fé. O que que nós temos que fazer para aumentar a nossa fé? A carne treme? Treme. Nós somos humanos. Mas o que não pode acontecer é o nosso espírito. Quando a gente recebe uma notícia e é ruim, ela dá o medo, ela estremece, a tua carne sente, a adrenalina vai. Mas logo o Espírito Santo vem e conforta o teu espírito. Logo o Espírito Santo vem e conforta e fala: filho, eu estou aqui. Vem, só vem. É essa mensagem que o Espírito Santo quer passar para nós. Tem uns 15 dias mais ou menos, tem uma palavra que eu trouxe, que a palavra diz que nada vai vir sobre nós que nós não podemos suportar. Aqueles que estão no caminho do Senhor. Faça por onde estarmos juntos aqui. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém está na perfeição de Jesus, somente caminha. Caminha, ele chama, vem. Somente caminha pelo mar. Entrega as outras coisas que ele vai te dar o socorro. Ele vai te dar força para você enfrentar esse medo como Pedro fez. Só que Pedro poderia ter ficado na inércia. Pedro poderia ter ficado quietinho na dele, o medo tomasse conta, ele não ter como atitude nenhuma. Quantos discípulos estavam no barco? E quantos disse: eu vou, me chama, Senhor, que eu vou? Só Pedro. Só temos o relato de Pedro. E os outros? E eu falo para você hoje, qual é o seu medo que está te paralisando, que está te afundando dos caminhos de Jesus? Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é que está te afastando da presença de Deus? O que é que está te fazendo o medo? O que é que está te tirando da presença dele? Oi, boa noite. Lista. Às vezes esse medo, ele é uma situação que você está na sua vida que não é tão grande, mas na sua cabeça você já fez o tamanho de vamos supor, uma laranja, o tamanho de um limão. Oi, Rafa. Às vezes a situação, o medo, ele é o tamanho de uma sementinha. Mas a nossa mente, os nossos pensamentos, ele evolui no tamanho, vai aumentando, aquilo vai se tornando o tamanho do limão, o tamanho de uma laranja, daqui a pouco tá o tamanho da melancia. E nós criamos toda essa situação dentro da nossa mente. Não estou dizendo que o problema não existe, não estou dizendo que o medo não existe, estou dizendo que nós temos que enfrentar os nossos medos para nós tomarmos a rédea da nossa vida através de Cristo. O que está te paralisando hoje? Enfrenta, escreva. O meu medo está me paralisando a dirigir, vamos supor. Não consigo dirigir, tenho que ficar presa, andando de ônibus com tudo isso que está acontecendo. Qual que é o primeiro passo? O que você precisa fazer para enfrentar esse medo de você dirigir? Ah, eu tenho medo, sabe por quê? Eu não tô indo, não sigo a palavra de Deus porque eu tenho medo que meu marido não quer que eu ouça a palavra, que meu marido não quer que eu siga isso. Aí, ó, a Isa, nem lembra, amiga, falei agora, mas nem lembrei, ó. Medo de dirigir, tinha carro e o carro parado. Enfrentei e fui com medo mesmo. Meu, e ela é uma motorista de mão cheia. Entende? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo passar do enfrentamento, do medo? É isso, gente. Quando você enfrenta ele, você coloca, mesmo com medo, você vai, começa a se tornar pequeno. O que era do tamanho de uma melancia, ele vai se tornar do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes, não é menor ainda, que agora a menor é uma outra fruta, o morango. Mas é verdade, é uma motorista de mão cheia mesmo, teu pé pesado, hein? E teu pé pesado, hein? E é uma ótima motorista. Mas se ela tivesse continuado na inércia, sem o movimento,
paralisada. Ela já começou dirigindo assim, de uma hora para outra, 100 quilômetros. Começou com a primeira, com a segunda, com a terceira. E assim vai indo, gente. É esse enfrentamento que eu venho trazer para vocês, junto da palavra que nós estamos falando hoje de Pedro, que o Pedro também enfrentou. Ele poderia ter ficado quietinho, na inércia, mas ele não. Ele levantou e falou assim, não, eu não sei nem se é um fantasma, mas eu ouvi a voz de Jesus. Jesus disse, eu posso, ele está falando, eu posso. Ele disse que nós podemos tudo nele. Ele disse que nós pedis e ele nos dá tudo que nós pedimos. Às vezes não vem na hora que nós queremos, porque o nosso olhar é carnal. O Senhor tem um olhar espiritual. Gente, nós só temos uma vida. Você está esperando o quê? Não temos como falar que nós não temos um corpo, uma alma e um espírito. Não tem como falar que a gente não tem um espírito. Não tem como falar que quando acabar o corpo e a alma e o espírito, que você está com medo, Senhor. Você que foi o Senhor, qual é o medo que está te paralisando de voltar para os caminhos dele? Não espere não ter mais chance. A única chance que nós temos é essa. É aqui. E passaremos por várias tribulações, coisas que nós nem imaginamos. Achamos que, disso eu não vou passar. Não sabemos. Mas se você passar por aquilo que você nem imagina, saiba, tenha certeza no seu coração de que Cristo está com você. Você não entregou sua vida para Ele? E só porque você está passando por um problema, seja ele físico, seja ele saúde, seja ele familiar, ele não está mais contigo? Se ele que era perfeito, passou por tantas coisas e coisas que a gente nem sabe, e ele enfrentou tudo e disse pra gente, filhos, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá bom, gente? Que eu venho para nós enfrentarmos o nosso medo. Quando a gente coloca aqui que nós falamos o que nós pregamos através do Espírito Santo, o que nós vivemos, saibam, tenham certeza vocês, que nós enfrentamos muitas coisas. Nós aprendemos com o enfrentamento da outra. Nós tomamos como exemplo o desafio da outra. Tudo praticando. Se eu ouço uma pregação ontem de uma das irmãs, eu sei que foi através do Espírito Santo, ele já está me fortalecendo para hoje e para amanhã. Fala alguma é porque eu estou vivendo, eu já vivi, eu vou viver. Deus é maravilhoso. Não deixa para depois. O mundo ele é colorido demais para satisfazer a nossa carne, mesmo assim ele fere a gente. Não deixa para depois. Não deixa para se entregar depois. Não deixa para fazer a obra depois. Se você pode fazer agora. Amanhã pode ser tarde. Tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por você que esteve aqui participando da live. Para você que vai ver esse vídeo depois. Se vocês tiverem alguma sugestão de... irmã, eu gostaria de saber de tal palavra, de tal estudo, de tal tema. Manda aí um direct pra gente, tá bom? Esse vídeo vai ficar aqui gravado. Esse vídeo vai para o YouTube. E nós aguardamos a participação de vocês. Ficam todos com a paz do Senhor Jesus. E muito obrigada por fazer parte aí do nosso café espiritual. Um abraço, gente.